tarde. Meu nome é Letícia Pineschi, eu sou conselheira da Abrat, faço parte do grupo de comunicação e marketing da associação, que há 26 anos representa os mais importantes e relevantes operadores do transporte rodoviário de passageiros nacional, e especialmente em âmbito interestadual. E eu vou aqui mediar esse fórum com outras entidades que são tão pioneiras quanto a Abrat, e o nosso papo vai ser uma iniciativa ainda inédita, como a gente estava conversando há pouco tempo, mas com certeza não vai ser a única. Nós vamos poder contar com a união de diversos sindicatos, federações, entidades, que igualmente atuam e representam o setor em diversas áreas de atuação territorial. Então, eu queria dizer aqui o nome dos participantes, que eu vou ter que ler, porque são várias siglas, e todo mundo sabe que eu já errei umas 300 vezes as siglas, não vou aqui me arriscar a fazer nada de cor. A gente tem a Abrat, como eu já falei, a gente tem o CETPESP participando, São Paulo, a FETRAN de Minas, o Sinterge do Rio, a FEPASC de Santa Catarina, o FETERGS do Rio Grande do Sul, falei certo? Se eu tiver falado errado, alguém fez uma cara muito feia assim para mim. E o CETPES do Espírito Santo. Nessa nossa conversa, a ideia principal do encontro é avaliar como anda e como queremos o nosso relacionamento com nossos clientes, a imprensa, órgãos reguladores, toda essa audiência heterogênea que integra a sociedade que a gente vive, para quem a gente serve, onde a gente trabalha. Para entender os nossos papéis e como podemos protagonizar positivamente essa atribuição que foi conferida a alguns profissionais que estão aqui, alguns dirigentes que estão aqui e alguns interessados também. A gente convidou para falar sobre as boas práticas do seu dia a dia aqui alguns convidados muito especiais. Maria Fernanda, que vai conversar um pouco com a gente sobre o grupo de comunicação da Abrat, como ele se formou, qual foi a intenção da entidade, vai trazer aí um histórico desse movimento. A gente trouxe também empresas, que é, no caso, muito bem representada uma aqui pela JCA, a JCA representada pelo Pedro Venturini, o CETPESP bem representado pelo Gentil, porém está numa reunião, né, Lascos, e ainda a gente não sabe se ele vai conseguir chegar a tempo de participar. Se ele não puder, o Lascos vai falar em nome dele. A gente trouxe também um outro colega, que é o Fabrício Moreira, que vai falar em nome da Planalto Transportes, que é uma empresa muito conhecida do Sul, que vai trazer aí, compartilhar com a gente a experiência dele. E a FSB Comunicação vai ser representada, então, pelo Marcelo Diego, que já estava aqui batendo um papo paralelo com a gente, e a HK vai ser representada pelo Sabino, que também, Marco Antônio Sabino, que também estava aqui batendo um papinho com a gente. Quem chegou antes ouviu aí as considerações dele sobre os próximos momentos do país. Eu queria agradecer, primeiro, fazer aquela de praxe, a todos os parceiros, empresas, fornecedores que estão sempre com a gente, em todas as nossas webs, nas nossas reuniões, nossos encontros, sejam eles virtuais ou presenciais. Sempre participam. Eu poderia aqui citar diversos deles, como, por exemplo, a Bia Lima, que é assessora da Rodoviária do Rio, que está sempre presente, o pessoal da própria Abrat, hoje a gente tem aqui a Ana. A gente tem diversas... A Aline, não sei se já entrou aqui, mas geralmente costuma, que é da Socicam, o pessoal da Nectar, volta e meia temos aí ClickBus, Guichê Virtual, diversos outros parceiros e fornecedores de produtos ou de serviços que complementam aí a cadeia do setor.
A esses que eu não consigo nominar um por um, porque a gente vai ficar um tempão aqui nos agradecimentos, eu queria deixar aqui o meu abraço e o reconhecimento da parceria. Para começar efetivamente, eu vou tomar emprestado da cultura ágil, que muita gente aqui já sabe o que é, mas não custa esclarecer, que é um método de gestão de processos, a dinâmica desse cerimonial aqui de hoje, para a gente quebrar um pouco o gelo. Assim, vamos combinar o seguinte, a abordagem vai ser leve, porque de pesado já basta o que está aí fora, e com a mínima intervenção, para que aquela pessoa que estiver se apresentando possa discorrer como ela planejou durante a sua fala. A gente vai fatiar nossas apresentações em 15 minutos para cada um. Eu sei que é pouco tempo, mas a gente vai procurar ser bastante objetivo e tangibilizar as experiências. Falar de um modo muito claro para que aquele convidado, aquele participante que está assistindo a essa conversa consiga, de fato, aplicar alguma ideia que ouviu aqui, ter algum insight interessante que possa trazer uma experiência positiva para a sua organização. Eu também queria combinar o seguinte, que comentários, perguntas, a gente deixe sempre no chatzinho do lado aqui, tem ali o íconezinho de conversas, e a gente deixa ali o comentário ou a sua pergunta, que ao final, depois que todo mundo se apresentar, a gente lê algumas perguntas e alguns comentários, e o que não der tempo, lógico, a gente responde depois, porque deixando no chat, a gente depois consegue enviar para essa pessoa a resposta do que ela queria falar a respeito. Também outra coisa que eu queria combinar com vocês é que a gente fechasse sempre os microfones e as câmeras, caso a pessoa não queira ser gravada durante a apresentação, porque essa apresentação, como ela está sendo gravada, depois a gente não tem como retirar somente a imagem daquela pessoa que não queria que a imagem dela vazasse. Então, que a gente mantivesse as câmeras fechadas, se assim desejar, e os áudios. E a dica também é que se a sua conexão estiver ruim, você fechando a câmera também costuma ajudar, mas às vezes a internet dá rasteira na gente, né? Outra coisa que eu queria, para esse início, para a gente fazer um check-in de entrada, eu queria que cada um dos convidados, aí só para quebrar o gelo, para a gente não ficar só falando muito sério, que eu prometi uma abordagem bem leve, que a pessoa que vai falar se apresentasse e no seu check-in ela falasse quem ela é e o que ela está sentindo hoje, nesse momento aqui agora. Esse sentimento pode ser uma palavra, uma frase, e ela pode falar sobre um sentimento pessoal da vida dela, um sentimento em relação à sociedade, um sentimento em relação à sua empresa, ao seu trabalho, o que ela assim desejar. Vou passar então agora, para eu parar de enrolar, vou passar a palavra para a Maria Fernanda Mota, que tem a sorte de trabalhar comigo na Abrat há 8 anos. Verdade. E faz a coordenação do nosso grupo de comunicação e de marketing na associação. Seja bem-vinda, mais uma vez, obrigada. Pode falar para a gente o que vem do coração aí. Motivação. Na verdade, trabalhar com você está sempre motivada, né? Fernanda, eu tive uma ideia. Todo mundo sai correndo. Eu adoro. E a gente não viveu pandemia, a gente não viveu quarentena aqui, a gente... fazer parte de um serviço público também é isso, é não parar, e a gente não parou. E estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente já começa ou deixa todo mundo se apresentar? Você pode começar, porque quando o próximo convidado for falar, eu vou novamente provocar ele a contar um sentimento. E eu sei que para as meninas isso é bem mais fácil do que para os meninos. É verdade. Bom, então vamos lá. É uma oportunidade muito bacana essa. Eu sei que muita gente já conhece o Juntos a Bordo, o projeto que a Abrat encabeça há muitos anos. Eu vou contar um pouquinho do dia a dia, como essa rede se formou e por que ela se formou também.
apesar de muita gente conhecer, muita gente não conhece, e até quem é associado da Abrat, às vezes não sabe da dinâmica da rede de comunicação. A rede teve o seu início em 2012, quando a diretoria da Abrat, ela investiu em uma consultoria que identificou a necessidade e, principalmente, a oportunidade que a gente tinha de se comunicar melhor com o nosso passageiro. A rede de comunicação, ela nasceu exatamente para se distanciar um pouquinho desse viés mais institucional e mais duro de uma associação, né, de empresas, e chegar mais perto do passageiro. A partir dessa ideia, né, desse start, dessa consultoria, formou-se um grupo de marketing, do qual a Letícia hoje é a nossa coordenadora já há alguns anos. Era um grupo de marketing e de gestão da rede, né, que montou o primeiro projeto executivo, onde estavam previstos os principais pilares, as mensagens que a gente queria mostrar para o passageiro e também quais meios para a gente fazer isso, né, por onde a gente vai fazer isso. Então, com o orçamento aprovado pelo Conselho, foi contratada uma pessoa para a gestão, uma gestão criativa e operacional, que eu faço aqui dentro hoje, que envolve conteúdo, negociação com fornecedores, distribuição dos materiais para as associadas e também o relacionamento, o dia a dia com as associadas e a interface com o grupo estratégico, que é formado por diretores de empresas associadas à Abrat. Bom, podemos passar, Aline. Os primeiros materiais na rede, eles eram físicos, né? Então, a gente começou com materiais físicos, a gente tinha um almanaque de bordo, um livreto de palavras cruzadas, que a gente chamava de diversão de bordo, um programa de TV, que era o TV de bordo, em formato de DVD, e todos esses materiais, eles eram distribuídos para as empresas divulgarem nos seus ônibus, também nos seus guichês, em salas VIPs, e o conteúdo era principalmente informativo, onde a gente colocava ali, né, a gente informava a população sobre as vantagens e todas as benesses do setor, e também entretenimento, porque a gente queria ganhar o passageiro naquele momento com aquele material. O Juntos TV, ele tinha também, no seu início, um material que era bastante útil para as empresas, que era um vídeo de segurança, com todas as normas de segurança previstas pela NTT, e também normas de comportamento, de gentileza durante a viagem. Então, isso tirava um pouquinho do motorista aquela função, as empresas realmente se utilizaram bastante desse material. Nessa fase, a gente contava, né, com uma equipe que era diagramador, uma editora, uma distribuidora e uma produtora de vídeo, todos terceirizados. Eram pessoas que trabalhavam remotas com a gente em várias partes do Brasil, onde a gente conseguia melhor preço, melhor negociação, a gente fechava com essa empresa e qualidade também. E logo em seguida, no início do projeto, ainda em 2013, a gente entrou nas redes sociais com o Facebook, e aí também assimilamos como fornecedor uma agência de mídias digitais. Pode passar, Aline. Em 2014, a W Macan fez uma análise de brand e desenvolveu uma campanha para a Abrat, uma campanha bem completa. Esse trabalho ele resultou numa mudança de logomarca da associação, né, e na produção de um VT que foi veiculado em TV aberta em rede nacional. E essa foi uma primeira virada de chave para a gente, porque até então, até aquele momento, a Abrat não aparecia, né? O próprio setor não aparecia, né? A gente meio que se escondia a própria eficiência, né? A própria excelência do serviço. Então, a gente quis, naquele momento, naquele VT, e com essa análise de brand, colocar mais a cara da Abrat, colocar mais a cara do setor em todos os meios. Mas ainda foi tímido, né? De qualquer maneira, a rede Juntos a Bordo atualizou também a sua comunicação visual. No próximo slide, a gente vai ver que a gente muda a comunicação para acompanhar essa consultoria da Macan. A ideia, né, que o que eles passaram para a gente é que a gente precisava de uma comunicação visual mais acessível, mais amigável, né, que mostrasse mais
o ônibus como parceiro da sociedade, e a gente tinha acabado de atravessar um momento regulatório super turbulento naquela época, né? Então, inclusive o projeto executivo da rede de comunicação mudou e as mensagens foram calibradas para novos desafios, né? Em 2016, nós iniciamos o trabalho com a nova agência e inauguramos um perfil do Juntos a Bordo no Instagram. A gente focou na estratégia de engajamento, realmente, de conversar mais com as pessoas, de saber mais o que as pessoas queriam do setor através das redes sociais, e fizemos, ao longo dos anos, várias campanhas de divulgação das empresas. Em alguns momentos a gente focou na frota, em outros na história das empresas, em outros momentos homenageamos os funcionários para engajar também as equipes dentro das empresas. E, claro, também como os busólogos, que são os apaixonados amadores aí do setor, e a gente conseguiu crescer realmente praticamente organicamente, né? Porque a Abraço não investia em funcionamento em redes sociais naquele momento. Pode passar, Aline. Foi um momento em que os materiais físicos começaram a mudar, né? Os DVDs do TV de Bordo deram lugar para o envio do arquivo digital. Naquele momento, as frotas elas estavam sendo renovadas sem a aquisição dos monitores, e estava começando também o uso dos aplicativos de entretenimento de bordo. Então, a gente viu ali uma oportunidade também de reduzir custos e de oferecer mais essa possibilidade para as empresas. E nós passamos a contar com parceiros super importantes na divulgação do conteúdo, desse conteúdo de TV. Os terminais rodoviários se tornaram parceiros e as redes de ponto de parada também começaram a receber o nosso material. A gente produzia teasers e quadros especiais para esses locais, né, que fizesse sentido com essa coisa da passada, né, não de alguém que está sentado no ônibus vendo o programa, mas de alguém que está de passagem. E nós incluímos também, nesse momento, o envio de um guia de datas e eventos mensais para auxiliar na criação de um conteúdo específico para as associadas, que é uma coisa que a gente via que elas tinham dificuldade, né? Assim, haviam datas comemorativas, haviam campanhas acontecendo e não existia uma comunicação que linkasse isso, né, esse momento, essas datas, esses momentos promocionais, às vezes interessantes, com o setor rodoviário. Então, a gente começou a fazer isso também aqui. Pode passar, querido. Nós reduzimos o número de impressão do almanac e interrompemos completamente a sua produção em 2018, porque a gente viu que realmente não fazia mais sentido esse material físico. E o Juntos TV, ele encerrou a sua produção em 2019, mas ainda hoje seu conteúdo continua disponível no nosso canal, no YouTube, com todos os programas da série lá, e nós, inclusive, estamos revisitando esse material nas nossas redes sociais, fazendo pequenas edições de entrevistas que a gente fazia com artistas, com pessoas famosas, e eles falavam sobre as suas experiências de viagem, davam dicas de viagem, sempre convidados, né? Era uma coisa orgânica, não era nada com investimento. Então, foi uma época assim que a gente pôde juntar um material bacana e a gente está aproveitando para utilizar nesse momento. E eu acho uma coisa muito importante dizer que todos esses momentos da rede que eu estou pontuando aqui, eles refletiram no feedback das empresas. Sempre foi constante o contato da Abrat com as associadas, por e-mail, meus telefones sempre estão nas assinaturas, sempre estou disponível aqui também, o grupo de marketing, para todos os associados, e isso sempre foi fundamental para reciclar ideias, para definir pautas, posicionamentos. Então, é uma coisa da qual realmente a gente tem muito orgulho e gosta bastante dessa troca com as empresas. Em 2019, o grupo de marketing ele ganhou uma relevância maior na associação. Ele abraçou definitivamente a interlocução com a imprensa e também com o marketing institucional. E foi um momento de traçar metas realmente mais ousadas. Foi o momento do retorno da FSB no trabalho de relações públicas, com a Abrat, que a FSB já tinha trabalhado um tempo e voltou naquele momento.
e o foco já não era mais responsivo, né? Que antes a gente ficava aqui, esperava o telefone tocar, passava a pauta, respondia. Não, a gente queria, a partir de agora, impulsionar pautas positivas e reflexivas em relação ao setor. Então, é esse momento que a gente está agora. Na mesma época, a gente contratou uma renomada agência de mídias digitais e ela montou um plano assim em várias frentes para a gente realmente dar uma impulsionada nas redes sociais. A gente teve a atualização da marca do Juntos a Bordo, como vocês estão vendo, a atualização do blog Juntos a Bordo, que passou a contar com um facilitador de compras de passagem, né? E a divulgação sistemática das associadas nos feeds a partir de um chamamento geral de promoções. Tá? Pode passar o slide, Lili, para a gente mostrar um exemplo de como a gente fez, porque esse realmente foi um momento importante para a gente, porque até então havia uma certa ética aqui dentro do Juntos a Bordo de não divulgar preço. A gente não falava de preço, a gente falava de vantagens, de boas práticas, a gente divulgava as empresas, mas a gente não falava de preço. E nesse momento em diante, a gente quis mostrar que a gente era competitivo, que além de um serviço bom, a gente também tinha bons preços, boas promoções. Isso também foi uma virada de chave importante para a rede. Uma outra ação que a gente inaugurou nesse momento foi o contrato de uma série de micro-influenciadores de várias partes do Brasil. E a estratégia, naquele momento específico, em 2019, era principalmente de aumento de base. A gente queria realmente crescer, fazer o Juntos a Bordo crescer e ser visto, né? Então, a gente realmente, naquele momento, investiu nisso. No período de trabalho, nós passamos de 8 mil para 90 mil seguidores e esse crescimento continua sendo fundamental para a gente continuar com a divulgação das empresas, né, tanto das promoções quanto das boas práticas, no nosso Instagram Stories com o recurso do arrasta para cima, que é uma coisa boa, inclusive porque a gente divulga a promoção e já linka com o site da empresa, ajuda, inclusive, as associadas na divulgação e também na conversão, né, de compra de passagem. Aí chegamos no último ano, 2020, que foi no mínimo atípico para a gente, né? A gente acabou precisando deslocar o foco da comunicação, da promoção para a informação, né? Em relação tanto à pandemia e reforçar a nossa imagem de autoridade, tanto da Abrat como dos Juntos a Bordo, junto com os passageiros. Então, nós voltamos a nossa atenção também para a comunicação interna, promovemos ao longo dos dos primeiros meses de 2020, 6 webinars, na verdade, acho que foram 7 webinars, a gente tem 6 convites aí, mas foram 7 webinars para as associadas, com temas que estimulassem uma reação a esse momento crítico, né? A gente queria realmente colocar ânimo nas empresas, falar de temas positivos, trazer informação e impulsionar uma reação realmente. E a partir da circulação do aumento do transporte clandestino na pandemia, a gente lançou em outubro de 2020 a campanha Sua Vida Vale Mais, que teve assinatura da FSB, foi uma campanha que compreendeu TV aberta, rádio, TV, digital, peças out of home, ações presenciais nas rodoviárias também, foram 11 cidades e a gente teve a gente foi muito abraçado pelas associadas que cederam porta-vozes, né, para a mídia local e fizeram esse número aí de matérias enormes que a gente teve, muitos ao vivo em jornais, então realmente teve uma repercussão bem bacana naquele momento, e tanto que a campanha mereceu uma segunda fase, né? Agora, em dezembro, a gente iniciou uma etapa onde a gente trabalhou mais internamente. O foco, nesse momento, foi chamar artistas de relevo nacional e influenciadores maiores. A gente trabalhou com Wesley Safadão, com o Padre Fábio de Mello, Tiro Lipa, Luísa Mel, Moção, novamente contemplando mídias sociais, rádio e TV aberta, mas principalmente redes sociais. A gente teve a preocupação de fechar um contrato que nos assegurasse uma liberdade de divulgação, para que a gente pudesse também oferecer esse material de forma ampla para as empresas associadas e também para os parceiros.
O que a gente queria realmente era espalhar a mensagem, era ser ouvido por o maior número possível de pessoas. O tema principal, mais uma vez, era o perigo do clandestino, com foco, né, com destaque maior para os aplicativos que agenciam viagens ilegais e também as vantagens do serviço regular. Então, a gente foi em cima desses 3 pilares aí. Só nas nossas páginas a gente teve 24 milhões de impressões, através dos agentes, dos artistas, mais 60 milhões de impressões, e com a ajuda de todos vocês que compartilharam também, acho que a gente chegou a um bom número de ouvintes aí dessas mensagens, com vozes bem diferentes, que foi o que a gente tentou trazer nessa fase da campanha. Bom, eu vou encerrar, eu espero não ter passado os 15 minutos, eu fiz de tudo para não passar, eu tentei ser bem rápida, bem sucinta, fiz realmente um resumo muito rápido desses 9 anos, meus 9 anos de Abrat, quase 10 anos aí de rede, mas o que a gente quis mostrar, principalmente com esse percurso, com essa história da Rede Juntos a Bordo, não é exatamente uma história de sucesso, uma história que deu certo. A gente quis mostrar exatamente uma história de persistência, que nós fomos persistentes, não é mesmo, Letícia? A gente insistiu muito nesse trabalho. É uma história de reinvenção e de estímulo constante. A gente quer realmente, a gente trabalha para ser relevante, o mais relevante possível para o setor, para a Abrat, para as associadas. Eu tenho uma sorte imensa, a Abrat também, de ter um grupo inspirador, uma coordenação motivada, inventiva, alegre, como vocês conhecem, e um conselho e uma presidência que, ainda bem, acreditam nas nossas ideias. E, claro, a gente tem a sorte também de contar com cada um de vocês, entidades, parceiros, todos que ajudam também na divulgação dos nossos materiais. Afinal, nós estamos juntos a bordo e é essa a mensagem da tarde. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. A Aline pode pedir para deixar a gente compartilhar a tela, para a gente voltar a ver a turma que está aqui, que a gente ainda está vendo a tela de compartilhamento. Vou esperar um pouquinho. Estou vendo agora que entrou bastante gente. Eu vou fazer aqui as observações sobre a dinâmica da nossa conversa, só para reforçar. Estou vendo aqui que, inclusive, algumas pessoas que eu mencionei anteriormente não estavam, e aí agora estão. O pessoal da ClickBuzz, um beijo, já mandaram mensagem aqui. Todos os nossos parceiros aqui da Abrat, eu tinha dito antes e volto a repetir, é sempre muito bom, tanto a Abrat, CETPESP, FETRAN, CETERGS, Sinterg, todas as entidades agradecem imensamente a parceria que vocês têm conosco, todos os fornecedores, todos os players do setor, e a gente fatiou aí as apresentações em 15 minutos cada um. A gente pediu para que as perguntas, comentários fossem deixados no chat e que todo mundo mantivesse o microfone desligado, a câmera opcional, lembrando que se a câmera ficar aberta, como está sendo gravado, eu depois não tenho como excluir a imagem da apresentação. Agora a gente vai conversar com uma pessoa que representa uma empresa que é associada da Abrat, para a gente seguir aí uma ordem de uma entidade e uma empresa, acho que tangibiliza melhor, né? A gente estava falando disso exatamente, essa questão. Então, eu vou apresentar para vocês, o currículo dele é tão grande, eu até esqueci de falar que o currículo da Maria Fernanda também é bem grande, só que o currículo da Maria Fernanda é muito variado, porque ela fazia campanha política, apresentava festival de cinema, ela teve tanta coisa que eu nem sei se tudo aqui eu estava autorizada a contar para vocês. Mas eu queria pedir para o Pedro vir conversar com a gente, contar a experiência dele. O Pedro é publicitário, empreendedor do ramo de comunicação, consultor, palestrante, tem 25 anos de experiência em marketing e comunicação. Atualmente é o head da marca e comunicação do Grupo JCA, tendo sob sua responsabilidade um portfólio de 15 marcas.
Eu nem vou ficar falando todas as 15 aqui, senão já vou tomar 10 minutos da apresentação do Pedro. Mas, para citar as mais importantes, a gente tem 1001, Cometa Catarinense, o Imóvel Outlet de Passagens, Clube Giro, etc, etc, etc. Coordena os trabalhos das equipes de publicidade, comunicação interna, mídias sociais, conteúdo, imagem corporativa, relações públicas e relações com a imprensa. E se alguém quiser saber alguma coisa sobre meteorologia, ele se arrisca. Só isso que eu tenho para contar para vocês. Pedro já passou por outras empresas que eu tenho amigos que trabalharam com ele, é uma pessoa bastante conhecida no mercado, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele nesse grupo tão importante que não só faz parte da Abrat, mas que também faz parte do CETPESP, de outras entidades que hoje estão prestigiando aqui esse evento. Aliás, somos todos anfitriões de vocês. Hoje aqui o fórum é de todos. Eu só estou aqui falando feito um papagaio, mas o fórum é de todos nós. Pedro, conta para a gente o que você está sentindo aí, como a gente combinou, faz seu check-in, contando qual o seu sentimento hoje. Bom, todos me ouvem bem? O som tá bom? Primeiro, obrigado. O que eu estou sentindo, primeiro, é gratidão, agradecimento pelo convite. Eu estava me sentindo muito bem, mas aí você começou a falar desse currículo todo, eu lembrei que eu estou ficando muito velho, aí já comecei a dar uma certa depressão. Estou sentindo um calor desgraçado que quebrou o ar-condicionado aqui agora também, então estou com um calor imenso. Mas eu tô muito feliz por ver muitos companheiros de luta aí do dia a dia, né, de um segmento que sofre muito, né, que é muito combalido, muito maltratado, principalmente agora nessa pandemia. Fico feliz, então, de ver bastante companheiro de luta aí, os rostinhos de guerreiros como nós. E eu estou sentindo uma expectativa muito positiva com esse compartilhamento. Eu acho muito legal a iniciativa da gente poder compartilhar conhecimento, experiências, e eu acho que vai ser muito bacana. Eu vou tentar passar aqui o que a gente tem vivido na JCA, sem, obviamente, ficar entregando muito ouro para bandido, mas vamos compartilhar, e esse é o meu check-in. Posso entrar direto na apresentação? Pode sim, fica à vontade. O microfone é seu, a atenção também. Valeu, obrigado. Então, acho que já todos veem a minha tela. Então, deixa eu ver se já está aí, modo apresentação. Então, nós vamos falar de marketing no grupo JCA. A Letícia fez uma encomenda bem dirigida para mim. A gente tem 15 minutos para falar aqui. Ela pediu para eu contar um pouquinho quem sou eu. A gente já falou um pouco, eu vou passar batido aqui mais rápido. Aí ela pediu para eu falar um pouco do perfil dos profissionais e da estrutura do marketing da JCA, da importância do PR e do press para a JCA nesse momento, e um pouco dos resultados que a gente vem obtendo com isso daí. Então vamos lá, a gente já falou um pouquinho, a Letícia falou bem aí, foi muito elogiosa, te agradeço, Letícia. Eu gosto só de colocar essa imagem para dizer que eu estive dos 3 lados da comunicação, né, do tripé básico da comunicação. Eu já fui veículo, já fui agência e já fui anunciante. Então esse é o resuminho aí, são muitos anos, é mais do que aqueles 25, né, aí já são 30, isso de carteira assinada, fora o período anterior de estágios. Então, vou falar agora um pouquinho do perfil dos profissionais que compõem o marketing da JCA e da estrutura do marketing da JCA. Perfil de profissionais ali, basicamente, a gente tem os generalistas e os especialistas. Opa, travou aqui. Aí. Os generalistas estão nas posições de liderança e gestão de pessoas, né? Então, nós temos lá os diretores, gerentes, coordenadores e business partners. A gente tem uma estrutura de business partners. E os especialistas são os experts em algumas das ferramentas que a gente tem lá no marketing da JCA. Então, o pessoal de BI, CRM, experiência do cliente, e-commerce, pesquisa, UX, UI, SEO, performance, inbound marketing e comunicação. É legal citar que assim, os generalistas que nós temos, obviamente, muitos deles também são especialistas em algumas dessas ferramentas, e aí acabaram fazendo essa famosa carreira em T aí, né? Então tiveram um aprofundamento em alguma ferramenta e acabaram virando generalistas e facilitadores e gestores dos trabalhos, né? A estrutura do marketing da JCA é basicamente essa que vocês estão vendo aí. Nós temos um CMO, é o Rodrigo Trevisan, é o nosso Chief Marketing Officer, e aí nós temos as
ferramentas. Eu tentei organizar um pouquinho de cores, eu não coloquei um organograma, obviamente, mas é mais para vocês entenderem quais são as ferramentas que a gente dispõe lá, especialistas e estruturas para embasar as nossas decisões e ações em marketing. Então, nós temos lá o pessoal de Performance Analytics, a gente tem o pessoal de Data Science, aí mais direcionado para a comunicação, a gente tem a comunicação interna, o planejamento de comunicação, Press e PR, a imagem corporativa e propaganda. Aí nós temos o pessoal de parcerias e receitas adicionais, a estrutura de pesquisa, equipe de relacionamento com o cliente, a equipe de fidelidade e as equipes de Customer Experience, né, tanto a presencial quanto a digital. Essa estrutura toda que eu passei para vocês agora, ela tem o objetivo, ela é uma estrutura customer-centric, né? Está focada no cliente, o cliente está sempre, é do cliente que partem as informações, é para o cliente que a gente trabalha, e aí a gente tem toda essa estrutura para analisar o ciclo de vida do cliente, desde antes dele virar cliente nosso, até depois da compra, o pós-compra, né? A jornada toda do cliente, então, desde que ele começou a pesquisar, ele quer viajar, para onde ele quer viajar, com que modal ele vai fazer isso, e aí quais são os concorrentes do mercado, até ele chegar na gente, aí a gente levar para toda a jornada, até que ele compre da gente, experimente nosso produto, serviço e o pós-compra dele. E aí a experiência, obviamente, né, dentro do nosso serviço, a hora da verdade, quando ele entra, quando ele vai até o terminal, quando ele entra nos nossos carros e experimenta tudo isso. O que a gente quer com essa estrutura é antecipar as tendências, construir e compartilhar uma base de conhecimento, motivar e engajar os colaboradores do Grupo JCA, comunicar onde, quando e como o cliente quiser, falar a língua do cliente, fidelizar, construir valor de marca, aferir esses resultados, ouvir o cliente, aprimorar a experiência do cliente, corrigir erros, implementar melhorias e rentabilizar. Eu deixei o rentabilizar, até pulei e voltei, porque assim, ninguém é filantropo aqui, nós trabalhamos pelo bottom line, trabalhamos pelo lucro. Então, tudo isso aqui está sempre voltado e sempre visando a rentabilidade da empresa. Com essa estrutura, a gente acaba tendo alguns recursos, alguns botões que a gente chama, alguns botões que a gente pode apertar, né? Então, os botões que a gente tem hoje, basicamente, à nossa disposição no marketing são o PR e o Press, que está sempre muito alinhado com o comercial, com o tático, com o curto e médio prazo, mas também está sempre muito aliado ao estratégico, ao posicionamento da empresa, qual o nosso caminho, onde a gente quer chegar, quais são os próximos anos do grupo. As mídias sociais, a fidelidade, né, o Customer Relationship Management, o gerenciamento de relacionamento com o cliente, a propaganda on e offline, e aí eu dei uma separadinha no mobile, porque a gente encara lá o mobile não como on, não como off, é um bicho à parte, é uma realidade no Brasil cada vez mais forte, já é uma realidade forte, mas cada vez mais forte. Patrocínios e parcerias, conteúdo, o PDV, que a gente chama lá de ponto de venda, que são os nossos terminais e o que a gente tem de área de influência desses terminais, do cliente, né, da experiência dele com os terminais rodoviários, e a comunicação interna, que a gente usa para engajamento, motivação e para confiança do nosso colaborador, né? Nosso colaborador é o nosso principal vendedor hoje no mercado. Todos esses botões a gente aperta baseado, sustentado por informações que a gente tira das áreas que eu já citei, de BI, pesquisas, algumas ferramentas e pesquisas de terceiros, externas, né? A gente faz muito teste, a gente monitora, a gente tem fixação por monitorar e avaliar resultados, medir, a gente quer medir tudo, a gente tem um certo frisson em medir as coisas lá. A gente não tem medo de errar no grupo, a gente só quer errar, aprender, corrigir rápido e continuar aprendendo e continuar evoluindo. E a gente acha que continuar evoluindo porque o que funcionou no passado não necessariamente é o presente já, a gente já vê que tem as mudanças acontecendo, né? Todos nós sabemos disso, e a gente sabe que muito menos é o futuro. Só que o futuro a gente não sabe qual que é, e essa pandemia veio para mostrar que a gente tem cada vez menos controle sobre o que é o futuro, né? O que será do futuro. Então, como a gente não sabe o que será o futuro, a gente quer fazer o nosso futuro lá no grupo. E a gente, para fazer o nosso futuro, a gente sabe que são as medidas que a gente toma no presente hoje. Então, a gente faz escolhas no presente pensando muito no futuro. Essas escolhas a gente faz baseado em informação e dados. A gente tem 4 fontes prioritárias de dados, eu estou citando as 3 nossas, que são
o cliente, então a gente fala muito com o cliente, a gente já teve a Marcinha, que é a nossa gerente de clientes, né, de experiência do cliente lá na JCA, acho que já teve falando, não sei se para a Abrat ou para o SetPass, mas ela já teve mostrando aqui o NPS, né, que é essa ferramenta, então a gente ouve muito o cliente, temos reuniões frequentes, constantes de tomada de ação em função do que a gente vem ouvindo dos clientes. Os dados da operação, então a gente tem muito dado de operação, a gente analisa muito dado de operação, toma muita decisão em cima dos dados da operação. E a nossa equipe é uma fonte muito rica de informação. Acho que como todo setor, a JCA tem pessoas lá, recentemente nós tivemos um dos nossos colaboradores comemorando 50 anos de Grupo JCA. E a gente tem esse mix, que eu acho que é um mix muito rico lá no Grupo JCA, que é pessoas como essa de 50 anos na estrada com a gente, e gente entrando agora, como eu, por exemplo, que estou completando 1 ano no segmento, que vem de outros segmentos. Então, acho que isso que é a riqueza do Grupo JCA, é essa troca. Então, a informação que a equipe traz, a mescla de experiências do segmento com experiências externas, a experiência e a juventude, a inovação com o tradicional, acho que isso que é o que eu considero mais rico lá no Grupo da JCA. E a quarta fonte de informação nossa são os terceiros externos. E aí eu trouxe informação para mostrar como a gente utiliza essa informação terceira externa para tomar as nossas decisões. Eu coloquei um slide especificamente para mostrar, por exemplo, aqui diz, mais de 7 em cada 10 pessoas, é uma pesquisa recente, tá, do Grupo Edelman, que é um grupo grande, todos aqui, o pessoal de comunicação conhece também muito bem. Mais de 7 em cada 10 pessoas evitam publicidade. A gente olha aqui no primeiro item, né, 73% usa uma ou mais estratégias para evitar publicidade. As pessoas têm estratégia ativa para evitar a publicidade. Então, isso mostra que o nosso ROI está em queda e a gente precisa buscar alternativas, porque eu, que tenho, né, mais de 30 anos aí, sou de uma época completamente offline, passei por toda essa migração para o online e eu venho vendo a mudança na receptividade, na interação da sociedade com a mensagem publicitária. E a gente percebe que a sociedade está mais reticente, mais avessa à mensagem publicitária pura, né? A gente tem mais desconfiança disso daí. E aí a gente tem que buscar alternativas. Tem até, me lembro agora de uma frase famosa, não me lembro quem foi que falou, mas é atribuída a esses big names aí da publicidade, executivos, que diz assim, eu sei que 50% da minha verba de marketing eu desperdiço. Eu só quero saber qual é o 50%. Isso aqui me lembra isso, quer dizer, já não são nem 50%, né? Nós estamos vendo aqui que 73% não querem saber de publicidade. E a gente usa isso. Aí a gente vai um pouquinho mais a fundo, né? E a gente começa a ver que a confiança é o fator mais importante hoje, né? Acho que sempre foi, mas é mais fácil buscar informações hoje em dia. Então, para construir confiança, está cada vez mais complicado, porque o consumidor, o cliente está com o poder da comunicação, da informação na mão. E a gente vê aqui, né? 46% tem mais confiança nas marcas que compram e usam. Então, a confiança é um valor muito importante. A gente vai mais a fundo nessa pesquisa, a gente vai vendo que confiança continua prevalecendo. O Brasil, durante a pandemia, foi um dos países que mais cresceu o consumo através da confiança, baseado em confiança. Então, 70% afirmam que confiar em uma marca é mais importante hoje do que no passado. E aí, avançando nisso, a gente chega aqui, por exemplo, nisso aqui, que a mídia espontânea ela é relevante na formação da confiança, né? A gente foi atrás, tá, a confiança é importante, o que forma a confiança? E aí a gente tem aqui a experiência pessoal forma a confiança. Então, esse é um ponto muito importante. O que é a experiência pessoal? É a experiência do cliente com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, é uma coisa até que a gente costuma dizer lá no grupo, assim, marketing não é uma função de uma pessoa ou de uma área. Marketing é uma cultura de empresa, é uma proposta de valor da empresa. Quando o cliente entra num ônibus nosso e ele não está limpo, ou ele entra e está super limpo, está conservado, a viagem sai com precisão no horário, chega corretamente, a direção foi feita com cuidado, o cliente chegou confortável. Então, assim, a gente conseguiu gerar essa experiência pessoal que agrega confiança, né? Então, a gente está vendo aqui o que gerou o ganho de confiança, experiência pessoal em primeiro, conversa com os pares em segundo, ou seja, o cliente tem uma boa experiência, ele vai reportar essa boa experiência no mercado, isso é base. E aí a gente vê em terceiro lugar a mídia espontânea. Ela vem aqui, aparece em terceiro lugar com 34% de influência. Se a gente for do outro lado ali, o que gerou perda de confiança, a experiência pessoal de novo aparece, e aí a mídia espontânea já passa a conversa com os pares
como perda de confiança. Então, a mídia espontânea começa a despontar, né, já há algum tempo, como uma ferramenta muito importante para nós. Então, aí a gente percebe, né, se a gente volta lá onde eu falo que o ROI está caindo e a gente precisa procurar alternativas, a gente encontra essa alternativa aqui, na importância crescente do relacionamento com a imprensa, com a mídia. E aí, uma encomenda que a Letícia também pediu aqui para a gente falar especificamente, então, da nossa relação com a mídia, né, com a imprensa, com a relação pública. Para mostrar a importância que a gente dá no grupo, eu mostro para vocês, por exemplo, a área que cuida da relação com a imprensa e com a opinião pública, que somos 3 pessoas lá, comandada pela Suelen, tem a Thalita no grupo e eu tentando facilitar, como eu digo lá para ela, se eu não atrapalhar eu já estou ajudando. Temos um parceiro muito forte, que é a Ideal HK, uma empresa muito grande do segmento, que nos ajuda nessa relação com a imprensa, nos ajuda muito nessa relação com a imprensa. E aí nós temos, como eu falei antes, também o alinhamento comercial e estratégico, então essa área está sempre alinhada com o tático e com o estratégico da imprensa. Tem um posicionamento muito forte através de porta-vozes do Grupo JCA, então a gente tem pessoas que falam especificamente de alguns temas, pessoas treinadas e autorizadas, com profundo conhecimento do que deve falar, quando falar e como falar. A gente trabalha com muitas notas, eu acho que até falhei de não trazer aqui o volume de notas para vocês, mas é um volume muito grande, acho que o pessoal deve estar aí, a Thalita, a Suelen, o pessoal da Ideal HK deve estar aí também, depois, se quiserem, podem colocar aí no chat, é um volume muito grande de produção de notas e releases que a gente solta, e a área tem total disponibilidade e transparência, então é uma área que está ali 24/7, a gente dá respostas rápidas, a gente responde a todas as inquisições que são feitas, a gente tem aí o e-mail da imprensa, do Grupo JCA, a gente responde a todas, sem faltar nenhuma, e a gente tenta, obviamente, ter a celeridade que os veículos nos exigem. Sobre resultados, espero que está dentro do tempo aqui, para mostrar, né, um pouquinho do que a gente vem conseguindo com isso, parece ser uma estratégia acertada nossa. Eu trouxe os próprios resultados, acho que vocês acompanham a mídia, né, as mídias do trade e as mídias mais de massa também. Eu trouxe alguns dos resultados, então a gente sai com diversas marcas nossas, com diversas ações, como eu disse, ações táticas, eventualmente, comerciais, ações às vezes estratégicas de posicionamento, a gente sai na imprensa, sai na grande imprensa também, não só no trade, as várias marcas que aparecem do grupo. Essa aqui mais recentemente, essa aqui em homenagem ao Sabino, né, Sabino? E aqui alguns números, aqui eu trouxe alguns números. Então, só para em janeiro de 2021, né, que é um ano ainda atípico, não um período atípico, mas só para vocês terem uma ideia, a nossa distribuição em mídia, a gente teve 6 menções na mídia impressa, 80 menções na mídia digital e 4 menções em TV. Se nós tivéssemos uma equivalência publicitária, se nós fôssemos valorar isso em dinheiro pago, em espaço pago de mídia, seriam quase 14 milhões de reais. Nós não temos isso de orçamento de marketing. Em centimetragem, aí quase 60 mil centímetros de menções ao nosso grupo e quase 20 milhões de pessoas que tomaram algum contato positivo, tá, gente? Isso aqui é importante, que esses são só os positivos. Obviamente, a gente tem menções negativas e neutras, aqui eu estou trazendo só os positivos. Então, quase 20 milhões de pessoas que tiveram contato com as nossas marcas, nossos produtos, alguma coisa nossa comercial, alguma coisa assim. Eu estou terminando já, eu queria só deixar para vocês aqui, né, entregar um pouquinho do que eu também gosto de acompanhar, de monitorar, de estudar. Eu sigo esse cara, o Neil Patel, não sei quem conhece, é interessante de ver um grande executivo profissional, um consultor hoje de marketing, ele tem o blog dele, e no blog dele tem umas frases, eu não vou ler, não vou fazer vocês passarem por isso, mas estou deixando para vocês aqui as frases que eu acho mais legais, mais emblemáticas e que representam um pouco da atitude do marketing da JCA, lá no time, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, marketing sem dados é como dirigir com os olhos fechados. Na anterior aqui tinha uma, inovação requer mais dinheiro, requer mais que dinheiro, requer ousadia, né? A inovação é o que distingue um líder de um seguidor, e a gente tem isso realmente muito como mantras internos lá na JCA. E para fechar, né, a Letícia também, né, queria reforçar isso no grupo, né, que é a importância do marketing para o nosso setor, para o nosso segmento. Se há alguma dúvida, né, da importância do marketing, acredito que não, mas se há alguma dúvida, eu peguei uma notícia que saiu recentemente, muitos aqui do grupo viram circular, né, nos nossos grupos de WhatsApp, que o grupo BuzzUp
tá recebendo 5 milhões de euros da Espanhola e vai investir 10 milhões de reais em expansão no Brasil. E aí a gente vê aqui no texto ao lado que ele diz aqui, com o aporte de 5 milhões de euros, os planos da BuzzUp são expandir a atuação nos mercados em que já está, investindo nos times de marketing e vendas. Né? Eles sabem a importância disso. E aí eu finalizo, espero ter cumprido o tempo, deixando uma frase desse cara que quem não ligou ainda o nome, quem é mais velhinho assim como eu, vai lembrar, que é o P da HP, né? Que a HP antigamente era Hewlett Packard e agora é HP. Esse é o David Packard, um dos fundadores da HP, e ele dizia que marketing é importante demais para ser deixado para o departamento de marketing. E é isso que eu falei no meio da apresentação aí, lá na JCA, a gente não considera que marketing é apenas uma função do departamento de marketing, mas é uma proposta de valor, um posicionamento, uma estratégia, a essência do grupo lá. Obrigado pelo convite novamente. Estou à disposição aí para perguntas, o que quiserem falar. A gente te agradece, Pedro. Foi excelente sua apresentação. Trouxe tudo que eu te pedi. Saiu de novo? Eu sou muito escutada. Trouxe tudo que a gente pediu. E aí agora, mais uma vez, eu queria pedir para alguém que estiver com o áudio aberto para fechar, por favor. Eu vou falar novamente que a gente está fatiando as apresentações em 15 minutos. Se passar um pouquinho, ninguém apanha, não tem problema. É porque realmente o assunto é muito interessante. Agora a gente vai ter... Fiquei feliz aqui que eu estava preocupada, porque eu vi que o Gentil tinha um compromisso, mas eu vi a carinha dele aqui aparecendo, entrando aqui do lado. Opa! Aí sim, fiquei feliz. Eu gostaria também muito de ouvir o Lascos, mas o Gentil já estava até no convite, e a gente queria passar a palavra a ele, para eu não enrolar muito mais. Gentil, presidente do CETPESP, tem sido um excelente parceiro na comunicação com a imprensa nos assuntos do setor rodoviário. Conto com ele demais. Conto mais com ele do que comigo ultimamente, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse momento. Ô, Gentil, uma coisa que eu combinei com todo mundo é que no seu check-in você fala um pouquinho sobre quem você é e descreve o que você está sentindo nesse momento. Sentimento esse pode ser com relação a esse nosso encontro, ao dia de hoje, ao momento do negócio. Em uma palavra, uma frase, você descreve o que está passando aí de sentimento por você, tá bom? Vou deixar ele falar. Vamos lá. Então, boa tarde a todos. Eu entrei no setor em 93 do século passado, então já tenho aí 28 anos no setor. Eu acho que a gente passa um momento no setor como eu nunca vi, é uma verdadeira tempestade perfeita. A gente tem desafios em todas as áreas. E, na minha opinião, a comunicação é uma das principais armas que nós temos para poder enfrentar esse momento. O que eu estou sentindo é um certo frio na barriga de ver tanta gente boa aqui assistindo, né? E eu acho que é uma oportunidade muito interessante. A Letícia aprontou comigo, né, Letícia? Me botou para falar depois do Pedro, que é uma responsabilidade enorme, mas vamos lá, vou tentar. Bom, eu quero começar falando um pouquinho do que aconteceu hoje. A Letícia disse que eu estava num compromisso, eu estava numa audiência virtual com um secretário de Estado aqui do Estado de São Paulo, e num certo momento da nossa reunião, ele disse o seguinte: olha, eu concordo com você, eu concordo. O problema é a mídia. Né? E isso nos traz uma informação que eu sempre acreditei. O fato é o seguinte: se a gente não convencer a opinião pública de nossos argumentos, não há poder concedente que vai nos apoiar. Né? Em momento nenhum, alguém do poder concedente vai dar cara para bater em nosso nome. Então, essa batalha, essa luta para convencer a opinião pública de que os nossos argumentos são corretos, ou pelo menos são defensáveis, e eu acredito que eles são, por isso que a gente entrou nessa luta, o poder público ele vai se omitir. E ele vai seguir sempre o caminho mais fácil, que é o caminho que a opinião pública acaba abraçando. A gente sabe que muitas vezes esse caminho está errado, a gente vê vários exemplos aí de que, às vezes, a mídia embarca em
em argumentos totalmente furados, que quem é do setor. Isso não acontece só no nosso setor, tá? Quer dizer, isso acontece em todos os setores. A mídia, muitas vezes, ela não conhece um tema e ela começa a falar sobre aquilo. E cabe realmente a quem conhece o tema se colocar, dar a cara para bater, ir para a mídia, ir para a imprensa e dizer o que está acontecendo e dizer o que realmente interessa para a comunidade, interessa para o país, interessa para o setor em que você está atuando. Foi dentro dessa configuração que, quando nós assumimos o CETPESP, e eu digo nós porque é um grupo de pessoas, o Gustavo, com uma participação extremamente importante de união do grupo, todo o pessoal aqui do Estado de São Paulo, as principais empresas envolvidas nesse projeto, e a gente tinha o foco em comunicação. A gente sabia que nós precisávamos mudar aquela maneira como o setor sempre se colocou frente à opinião pública, que era uma maneira muito low profile, de não querer aparecer, se eu não apareço já está bom. A gente entendeu, a gente tem essa visão de que era a hora de dar a cara para bater, de vir para a frente dos holofotes e começar a falar o que a gente acredita, o que a gente acha. Para isso, nós constituímos um grupo de trabalho aqui. O primeiro ponto foi a contratação de uma agência de comunicação, a HK, que está presente aqui, tem feito também para nós um trabalho fantástico. Eles fizeram uma fotografia do setor, começaram dando uma olhada, fazendo uma avaliação de como a mídia, como a imprensa avaliava o nosso setor e as nossas empresas e nossos empresários, e a partir desses diagnósticos nós desenvolvemos, então, o projeto de comunicação. E esse projeto de comunicação, ele tem dois viés. Ele tem um viés externo, ou seja, comunicar para o público externo do sindicato, das empresas do setor, e comunicar internamente. Por que comunicar internamente? A gente vê que também entre as empresas há um enorme gap entre o momento em que cada uma está vivendo. Então, você vê um grupo JCA, por exemplo, que o Pedro apresentou, com tudo que ele já traz de experiência em marketing, em uso dessas ferramentas, e a gente sabe de empresas que até hoje não investiram em marketing, que nunca acharam que fosse necessário esse tipo de atitude, de comportamento, né? Então, a comunicação interna, ela tem esse viés de tentar nivelar, tentar fazer com que todo mundo consiga ler a mesma página, ainda que você não entenda tudo que está escrito ali, mas alguma coisa você vai poder captar. Então, nós criamos, a partir disso, nossas reuniões, webinars mensais. Por exemplo, esse evento de hoje, para o CETPESP, ele é tratado como webinar. Então, para tratar do tema marketing, né, a ideia é estimular as empresas a investirem em marketing, investirem em propaganda, quer dizer, começar a sair de dentro do muro das garagens e começar a olhar para o mercado, olhar que existe um mundo lá fora e que você precisa se comunicar com esse mundo. Então, esse é um dos principais objetivos dessa comunicação interna, e, ao mesmo tempo, a gente montou essa estrutura de comunicação com o mercado. Com o mercado, que eu digo, falando do ponto de vista de entidade, era com a mídia, era começar a dizer para a mídia o que a gente pensa sobre alguns temas que estavam na ordem do dia e que a gente trata como ameaças para nós. Nós temos hoje, então, uma estrutura aqui dentro. Nós construímos um conjunto de canais de comunicação, como o próprio site do sindicato, que estava totalmente desatualizado. Estamos hoje em todas as mídias sociais, criamos canais de vídeos. O site, às vezes, a pessoa fala, mas site é uma coisa que eu não tenho. Na verdade, todo mundo tem, mas muita gente não olha para o site com o devido cuidado, né? Às vezes você faz um site, pendura lá e acha que está bom. Aí você entra lá 3 anos depois, você vê que a informação que está lá tem 3 anos, que é quando você colocou lá, porque ninguém vai lá colocar para você, né? Então, e a verdade é que quando alguém não te conhece e ouve falar, a primeira coisa que ele faz é ir lá no Google e procurar e vai achar teu site. Então, o site é a primeira coisa que você tem que ter funcionando bem para que você possa se comunicar com esse público que você quer se comunicar. E passamos a produzir conteúdo. Eu acho que o grande desafio, realmente, para a entidade é produzir o conteúdo, né?
você dá uma entrevista, você vai lá na Band, você vai na Record, você dá uma entrevista e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você produzir conteúdo com regularidade e que seja conteúdo relevante, que seja um conteúdo que realmente as pessoas se interessem por ler, né? Então, esse é um desafio grande. E a gente começou fazendo isso daí com um trabalho que a gente chamou de Inventário da Ilegalidade, que nada mais é do que a reunião de tudo o que acontece de irregular do ponto de vista de clandestinos dentro do Estado de São Paulo. O diagnóstico nosso é de que cada empresa faz a sua denúncia, cada empresa sabe o que acontece ali no seu terreiro, no seu quintal, mas nunca tinha sido feito um trabalho para mostrar para o Estado, olha o que está acontecendo no seu Estado, né? A gente poder chegar numa agência reguladora e dizer, olha o que está acontecendo ali no teu Estado. E esse trabalho foi um trabalho realmente feito não a 4 mãos, mas a 160 mãos, porque foram 80 pessoas envolvidas, cada empresa colocou lá o seu pessoal da área de fiscalização, levantando os dados e o sindicato consolidando esses dados e produzindo esse trabalho que realmente até hoje, ainda hoje nessa audiência, foi comentado pelas pessoas que estavam presentes, que leram, que realmente se assustam quando vê aquilo, porque quando você reúne toda essa informação e mostra para o poder público o que está acontecendo, eles realmente passam a dar uma relevância diferente do que daria se você estivesse apenas olhando a reclamação, a denúncia de uma empresa, né? Então, esse foi o objetivo, ele foi alcançado. Hoje nós estamos evoluindo isso para dentro do âmbito do Fórum das Federações Sul-Sudeste, para tentarmos chegar nesse inventário nacional, para tentar mostrar para o poder público o que acontece no Brasil em termos de ilegalidade. E com todas as consequências que a ilegalidade traz, que nós sabemos, quer dizer, o risco de segurança para o passageiro, a evasão de receita para o Estado e tudo mais. Então, o objetivo desse trabalho é realmente a gente poder ter um material que, quando você fala com a imprensa, você fala com o poder público, você tem o que apresentar para ele. Como eu falei, nós estamos hoje em todas as mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, e montamos uma estrutura de retaguarda para dar conta disso. Porque uma coisa é você colocar uma mensagem lá e achar que nada vai acontecer, né? Você tem que estar preparado para o que vem depois, porque esse mundo de mídias sociais é um mundo de maluco, né? Ali tem de tudo. Você tem gente educada, você tem gente mal educada, você tem de todo tipo de situação que vai aparecer e que você tem que enfrentar, não tem como você fugir disso, né? Então, é uma outra mudança de postura. A gente via isso muito, quer dizer, não, eu não vou fazer isso não, porque aí o cara vai começar a meter o pau, aí eu vou ter que responder. Meu amigo, não tem jeito, esse é o mundo que a gente vive e como diz o Gustavo, quem não quer entrar no jogo não aperta o play. Então, estamos aí para jogar o jogo e procurar realmente colocar nossos argumentos, né? Além disso, a gente tem produzido para a grande mídia, em termos de conteúdo, artigos que a gente tem publicado, a gente tem apresentado, a HK tem feito um excelente trabalho de divulgação desse material, que é a oportunidade que nós temos de aprofundar um pouco os temas. Então, quando você prepara um artigo para mandar, por exemplo, no estado de São Paulo, para mandar para um Poder 360, para em mídia digital, você tem ali a oportunidade realmente de trabalhar um pouco mais a informação e, com isso, começar a fazer a cabeça das pessoas que, em algum momento lá no futuro, poderão ter o poder de tomar uma decisão que vai te afetar, né? Esse é um trabalho, eu sempre falo assim, é um trabalho de pedreiro, de colocar um tijolo de cada vez. Nós não vamos mudar a realidade do setor, a visão que a opinião pública tem no setor da noite para o dia, mas a gente tem que continuar construindo essa parede para que as pessoas comecem a entender o que é o setor, né? Hoje, quando você fala para a opinião pública, por exemplo, para um jornalista, ele não sabe a diferença de um ônibus urbano, de um ônibus intermunicipal e muito menos de um ônibus interestadual. Então, são questões que a gente tem que começar a mostrar, né? Qual a diferença de uma coisa e da outra e onde que isso pode afetar a vida dele. Esse é um trabalho que a gente tem feito bastante através dos artigos. Estamos, a partir agora de mais 15 dias, inaugurando colunas quinzenais no Estado de São Paulo, em que nós vamos poder ter também ali durante um ano, portanto, serão 24 publicações,
com artigos que nós vamos escrever, né? A cada momento vai ter uma pessoa designada para isso, dependendo do tema, e que a gente vai poder ali defender nossos argumentos, defender nossas teses, colocar nossa opinião. Esse é um trabalho, como eu falei, de catequese. Você tem que estar permanentemente se colocando para que você possa realmente ser ouvido. Se você, evidentemente, não vai ser ouvido em tudo que está falando, você vai ter público que não vai considerar o que está dizendo, mas não tenha dúvida que em algum momento as pessoas vão se lembrar de que já ouviram falar sobre aquilo e de que pelo menos tem alguém que não pensa como a maioria das pessoas, que tem alguma coisa a dizer, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem feito aqui. É um trabalho que não acaba nunca, porque as coisas vão mudando, os concorrentes mudam, a ameaça muda, o desafio muda, e você tem que estar permanentemente trabalhando para que o sindicato, a ABRAT, a entidade que for, ela seja uma referência quando o tema que ela defende ou que ela milita seja tratado na mídia. Esse é o nosso objetivo, que quando surgir um assunto qualquer ligado ao transporte, que o sindicato seja consultado. Olha, o que vocês acham sobre isso? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu dessa maneira, né? Esse é o objetivo que a gente quer atingir e que a gente sente que hoje há já uma mudança bastante grande, com diversos canais de comunicação, seja offline, seja online, e que já hoje nos consultam, já hoje nos procuram para saber a opinião nossa sobre este ou aquele assunto. Basicamente era isso que eu queria passar. Agradeço muito a oportunidade e estou à disposição. Obrigada, Gentil. Que bom que você conseguiu participar aqui com a gente. A gente tem feito um fórum muito produtivo semanal da ABRAT, CETPESP, agora FETRAN, outras entidades entraram agora na nossa conversa. Essas conversas têm sido muito produtivas e eu acho que a gente ainda tem um caminho aí juntos para construir. Não fica um só falando, todos falando a mesma coisa o tempo todo, alguém há de ouvir, né? É isso que a gente sempre vem dizendo. Eu não vou me alongar muito, vou passar logo a palavra para o Fabrício Moreira. O Fabrício é coordenador de marketing da Planalto Transportes, formado em administração, habilitado em marketing, pós em desenvolvimento humano organizacional, fez também uma gestão em branding, MBA em vendas e relacionamentos, e tem um trabalho muito bem sucedido com a Planalto no Sul, e a gente agora vai escutar um pouquinho sobre a experiência dele, divide aí seu dia a dia e seus sentimentos com a gente. Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado. Acho que a minha palavra também é gratidão por estar participando desse fórum e aprendendo com todos vocês. Eu acho isso muito importante. Basicamente, eu vou colocar minha apresentação aqui, ela é bem objetiva e, de certa forma, simplista, que eu vou trazer algumas modificações que a gente fez nesse momento pandêmico, alguns ajustes na comunicação e também 2 projetos que a gente implementou que está tendo um retorno bem positivo de audiência quanto de receita mesmo, né? Então, deixa eu só subir aqui, espera aí. Todos conseguem ver? Deixa eu aumentar. Todos estão vendo aí? Sim. Tá, já vemos. Então, assim, como eu falei, né, eu vou falar um pouco mais do início do ano passado para cá, foi quando começou a pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha duas agências, uma offline e uma online. A gente também contava com investimento em várias mídias, fazia muita ação, né, presencial, enfim, participava de eventos. E aí, quando entrou a pandemia, o cenário mudou. A gente teve que recuar um pouco a nossa verba de marketing, né, porque o cenário ficou meio complicado. E começamos a apostar em outras coisas e nos surpreendemos, de certa forma, do que a gente elaborou e como a gente formatou algumas campanhas, né. Então, hoje a gente tem uma organização interna, uma equipe interna ainda muito pequena. A gente está contratando ainda mais 1 ou 2 pessoas, organizando algumas questões. Nós temos uma social media, né, que trabalha com Facebook, Instagram e atualização do nosso site.
É um designer, né, que faz toda a parte de criação, faz vídeos, fotos também. É um assistente de marketing, toca alguns projetos, e um deles eu vou falar, que é o Fura Carona, vou explicar como ele está funcionando. Ela também faz atendimento e venda pelo WhatsApp, né, e tem uma vaga em aberto que é para um profissional de Google, né, para trabalhar performance, campanhas e outras coisas mais que a gente fazia no passado, que a gente acabou parando de fazer quando a pandemia começou. Mesmo sendo uma equipe pequena, a gente observou vários ganhos, assim, né? A gente consegue ter uma entrega mais com qualidade, a gente tem mais agilidade. Hoje o pessoal vive esse negócio, então, tanto para gerar conteúdo quanto para criar peça, fica muito mais fácil, né? Se eles têm alguma dúvida, eles perguntam para alguém, para o setor específico. Sem falar que dentro da empresa, na garagem, se tiver que tirar alguma foto ou compor alguma cena, a gente pega alguns funcionários, tem ônibus ali, tem câmera aqui, e a gente consegue trabalhar de uma maneira bem mais prática, né? Até teve uma campanha que foi de upgrade de convencional para leito, que o rapaz da criação me perguntou qual é que era o briefing, e eu disse assim, cara, o briefing é tu sentar numa poltrona convencional e numa leito, tu vai sentir isso e tu vai saber criar. E dito e feito, ele conseguiu, ele botou muita emoção nessa campanha e a campanha deu um resultado muito positivo. A gente fez alguns ajustes também no Facebook, no Instagram, que nós começamos a atuar organicamente, né, com pouquíssimo investimento nesse momento de pandemia. A gente organizou melhor as nossas editorias, né, dessa maneira ficou mais claro para o nosso passageiro, para as pessoas que veem as nossas redes sociais, quando a gente fala sobre um determinado assunto, e a gente observou por relatórios a relevância de qual assunto tem, assim, por exemplo, comunicado do Covid está em alta, né? Lógico, porque é importante. Depois, questões promocionais, também a gente percebe que o pessoal adere bastante. E assim foi indo. Acho que esse ajuste de editorias deu uma movimentação bem importante nas nossas redes sociais. A gente também acabou postando muito mais card, principalmente stories, no Instagram. O Instagram, ele aceita isso muito bem, já o Facebook não tanto, mas com muitas postagens a gente conseguiu levantar o nosso engajamento, né? Mais uma vez, nós estamos atuando organicamente, né? Se tivesse algum investimento, algum anúncio, os dados seriam de uma outra maneira. A gente começou também com uma comunicação mais objetiva e mais humanizada, né? A gente produz muito vídeo aqui interno com o pessoal da empresa, né? A gente percebeu que quando a gente, no passado, postava fazia um card de alguma etapa aqui interno, que mostrava o motorista ou o ônibus sendo higienizado, alguma coisa assim, tinha muito compartilhamento, a galera curtia, comentava, então foi um fato que a gente transformou numa nova comunicação, num novo formato de se comunicar, né? A gente começou a fazer muitas publicações no Instagram, usando aqueles recursos de caixinha de perguntas, botõezinho sim e não. Isso dá uma interatividade muito grande, um engajamento bem legal, né? Claro, poderia ter trazido os números aqui, mas preferi pelo menos abrir o que a gente está fazendo e depois, se alguém quiser saber, eu posso abrir. E de um ano para cá, a gente começou a conversar, a responder todas as pessoas que entravam em contato no Facebook e no Instagram. Isso foi muito bom porque a gente conseguiu entender um pouco mais o que o nosso passageiro pensa sobre a empresa, pensa sobre o serviço e até alguns sobre o setor, né? E outra possibilidade também foi a gente poder esclarecer para os nossos passageiros certos equívocos que muitas vezes eles criam e vêm a reclamar da marca ou do serviço, enfim. Um exemplo que eu trago foi ano passado, aquela questão da ocupação, né? Tiveram muitos decretos e alguns dos passageiros entravam em contato perguntando, né? Poxa, eu viajei, acho que o ônibus tinha mais gente que poderia ter, etc. E aí é o momento que a gente faz aquele atendimento com toda a calma, explica tudo que a empresa está fazendo relacionado ao Covid,
né? Toda a parte de higienização, já aproveita e já explica mais o sistema do ar-condicionado, enfim, coisas que eles hoje valorizam, né? Pelo menos no Sul, e a gente mostra o decreto. E é muito engraçado, assim, quando a gente explica e clareia toda essa situação, eles quase todos mudam, assim, e agradecem, e poucos, aliás, e quase todos também tiram a reclamação, né? Então, ter essa comunicação com o passageiro, para nós, está fazendo bastante sentido nesse momento de pandemia. Eu vou agora entrar aqui no projeto Embaixadoras. Como a gente precisava comunicar para mais pessoas, a gente não tinha força de investimento e era tudo orgânico, a gente começou a pensar assim, né, como fazer para comunicar mais com menos, né? Hoje nós temos 12 pessoas que representam a empresa, são embaixadoras da Planalto, né? Elas divulgam a empresa, elas fazem vídeos, elas explicam, e o mais bacana é que é uma experiência real, né? Porque em nenhum momento eu digo para elas assim, olha, vocês têm que falar disso, vocês têm que falar daquilo. Não, eu deixo elas realmente falar sobre a experiência real que elas têm, né? Muitas delas já vieram aqui na empresa, a gente passeou aqui, eu expliquei todas as etapas que tinha antes de um ônibus seguir na estrada, né? E elas se encantaram, né? Elas nem imaginavam, assim, que o ônibus era, enfim, inspecionado, tinha a higienização, os motoristas eram treinados, faziam bafômetro, enfim, todas aquelas etapas que todos vocês já devem imaginar como é que tem. E elas gostaram e começaram a divulgar. E pelo relatório que eu recebo das publicações que elas fazem, que elas realizam, o nível de engajamento é altíssimo, né? Então, para nós, assim, dentro do cenário que a gente se encontrava no momento que operávamos organicamente, foi algo que me surpreendeu muito, muito mesmo. Assim, elas fazem um trabalho brilhante, como eu falei, vídeo, elas nos ajudam muitas vezes a divulgar algum comunicado, seja uma coisa simples, como uma mudança de horário, ou de repente algo sobre a pandemia, então elas nos ajudam nisso. E tudo elas percebem, né? Eu sempre peço para elas, olha, vocês me falem se tem alguma coisa que a gente tem que melhorar. Eu gosto de trocar muito, né? Então, isso é um projeto que para nós está sendo bem satisfatório e eu quero buscar mais embaixadoras espalhadas aí onde a gente tem linha. O projeto Fura Carona, ele aconteceu no final de 2019. A gente percebeu uma oportunidade no Facebook. Algumas pessoas estavam pedindo carona, né? E aí eu botei uma colega minha para conversar com essas pessoas, para entender um pouco mais, né? O quanto que estavam pagando essa carona, como é que funcionava, né? E aí essa minha colega na época entrou, conversou com 4 pessoas e foi unânime, assim, todos eles veem valor no ônibus, né? Conforto, segurança, até banheiro eles falam bastante, que no carro não tem, né? E no ônibus tem. Só que o momento é bolso, né? No momento, naquela época, é bolso, e ainda é hoje, que a gente percebe que está crescendo muito carona no Facebook. E com isso, com essa experiência que a gente teve naquela época, eu coloquei uma pessoa para fazer só fura carona, né? E hoje tem 2 aprendizes que auxiliam ela. Então, a gente já faz parte de acho que são 44 grupos de carona que existem, né, aqui no Sul. Enfim, hoje a gente consegue uma receita muito importante, né, que nós não teríamos, né, que iria para o banco do carro e a gente hoje consegue trazer para o nosso sistema, né. Então, o Fura Carona é um projeto que eu quero até botar mais gente, né, porque tem muita oportunidade mesmo. Então, como eu falei, ó, eu estou chegando no final, era uma apresentação bem simplista mesmo, das ações que a gente montou, né, organicamente, nesse momento de pandemia, né? E eu acho que o Pedro já fez uma boa apresentação ali de números e trouxe alguns conceitos que são verdadeiros, né? Eu gostei muito da apresentação. E a minha parte foi uma coisa mais simples. Então, se alguém tiver alguma dúvida
ou quiser me perguntar um pouco mais sobre esses projetos, né, em alguma empresa que tiver algum interesse ou que acreditem que tem essas oportunidades, principalmente do Fura Carona, que eu acho que para nós é bem importante, e até nós já compartilhamos com outras empresas aqui do Sul, né, porque tem muita oportunidade e é receita direto, né? Tu vai lá, convence, traz eles para o teu negócio e fatura. É isso. Fabrício, a gente te agradece muito, achei super interessante. Eu fiz até algumas observações aqui sobre a sua apresentação. Achei muito importante deixar bem claro que é uma covardia você apresentar essas embaixadoras, porque as mulheres do Sul são lindas, maravilhosas, e a maior representante disso é a hiper, ultra milionária Gisele Bündchen, que tem um marido ultra, hiper, triper, vencedor e milionário. Então, assim, dificilmente alguém vai arrumar uma embaixada dessa, porque é imbatível. Gostei de tudo que você falou. Também queria também destacar a história parece uma bobagem, mas falar de higienização é algo que vai ter que ser incorporado no nosso discurso diuturnamente, porque a gente está num momento que isso vai, volta, vem uma onda mais forte, uma onda menos forte, e é preciso repisar e reforçar os protocolos que somente as empresas regulares podem garantir ao passageiro. Primeiro por uma questão de fiscalização, outra por uma questão de compromisso e especialmente por uma questão de estrutura. A gente sabe que o transporte clandestino, o transporte irregular no geral, ele não oferece infraestrutura para nenhum desses procedimentos. Então, tudo isso é muito importante a gente reforçar, porque eu vejo muito, a gente estava conversando aqui com o Sabino um pouco antes de começar, você já estava no grupo aqui, governadores, prefeitos fecham cidades, fecham estados, fazem restrição ao transporte regular, e a gente sabe que o grande vetor de contágio da doença não está no regular, está no clandestino, está na carona, está em outros modais que não são fiscalizados e que não precisam cumprir os compromissos, porque não tem nenhum local com CNPJ para você ir lá e lacrar, dar uma multa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, achei super importante. Eu vou passar agora aqui a palavra para o Marcelo Diego, que é da FSB, que é a assessoria de imprensa que atende a Abrat já há muito tempo. A gente já teve alguns momentos de trabalho juntos, já teve momentos da gente se distanciar, e aí a gente volta, porque o trabalho é um trabalho de sucesso. O Marcelo Diego tem uma história aí gigante no mercado, é um jornalista com MBA em formação, já trabalhou em tudo quanto foi veículo, já atendeu aí grandes contas, e aí eu queria que ele conversasse um pouquinho com a gente para contar como é esse trabalho que a FSB tem feito para a Abrat e também para o Sindicato do Rio, né, para a FETransport, para outras entidades da federação que também são ligadas ao transporte rodoviário. Bom, obrigado, Letícia, obrigado a todo mundo. Acho que o sentimento que eu começo essa apresentação é de uma grande responsabilidade, né? Responsabilidade de falar depois de tantas exposições boas, mas principalmente acho que hoje em dia a nossa responsabilidade como comunicador é maior. A gente aqui é um intermediário de declarações, a gente é um intermediário de mensagens, a gente é um intermediário ou às vezes, muitas vezes, o difusor dessas próprias mensagens, mas hoje a nossa responsabilidade está maior do que nunca, porque a gente literalmente lida sobre a saúde financeira das empresas, a saúde das pessoas. Então a gente tem um propósito, um senso de responsabilidade muito grande em tudo aquilo que a gente faz. A minha apresentação, eu vou dividir aqui a tela com vocês, mas ela é, grosso modo, uma continuidade de várias das coisas que já foram faladas aqui. Então, eu vou me focar naquilo que a FSB tem feito para a Abrat, mas tentar me conectar com vários dos pontos que foram falados antes,
alguns pelo Gentil, alguns pela Fernanda, alguns pelo Pedro e assim por diante, né? Primeiro, uma breve exposição de quem é a FSB. A FSB hoje é uma agência de comunicação 100% brasileira. A gente tem um posicionamento de mercado que nós somos digitais, ou seja, a gente entende que todas as estratégias elas têm que versar tanto sobre o mundo off quanto com o mundo online. E mais ao fim da apresentação eu mostro como isso é aplicado na prática. E a gente tem uma longa tradição, como várias outras agências de comunicação, na gestão de reputação, de imagem, gerenciamento de crise. Hoje a FSB conta com mais ou menos uns 600 profissionais, e a gente está dividido aí em escritórios nas principais praças do país. Mas o mais importante é o que a gente faz e o que a gente tem feito com a Abrat. Então, nesse momento da nossa reunião, do nosso casamento, é importante a gente dividir como é que estava a situação, qual era o nosso desafio, né? Então, a Abrat era, como foi dito, ela tinha um olhar muito para dentro, um olhar pouco para fora, tinha pouca visibilidade na mídia, e isso acontecia também porque você tinha uma miríade de porta-vozes, de declarações, de posicionamentos, né? Mas não tinha ninguém que as agrupasse. Ao mesmo tempo, era um cenário que você tem justamente esse crescimento do transporte clandestino e, como o próprio Gentil falou, uma grande desinformação. O jornalista, ele é um especialista em generalidades, mas muitas vezes ele não é um especialista em absolutamente nada. Então ele não sabe o que diferencia o transporte regular do clandestino, quais são as regras, e por isso ele não consegue se aprofundar no problema, fica na superfície, né? E esse era o cenário que a gente se defrontou quando a gente iniciou esse trabalho. Para além da gente ter uma exposição alta do user na imprensa, não só na imprensa, na mídia de maneira geral. A estratégia deles foi, desde o princípio, se colocar como um conector de viagens, um facilitador de viagens, né? E tentar pegar o hype do que eram as empresas disruptoras no mercado, como o Uber foi para o mercado de táxi, por exemplo, além de ter injetado um recurso extraordinário em mídia paga, que daí torna o recall da sua marca bastante presente na vida das pessoas. E cria buzz por si mesmo. Quem é esse pessoal que não para de aparecer na mídia, ainda que paga, né? Então esses eram os desafios que a gente pegou desde o início, o desafio do setor como um todo. E daí a gente usou todo o nosso arsenal de comunicação, né? Vários deles já foram discorridos aqui, mas a gente passa desde a gente ter uma estratégia de alinhamento, qual é a mensagem que a gente quer transmitir, e acho que aqui o que é importante reprisar é uma coisa que acho que foi dita por todo mundo, mas que é bom ressaltar. Acho que todo mundo tem claro que a gente tem consistência no discurso, nosso discurso é consistente, a gente tem uma mensagem que ela é vendável, uma mensagem que ela é entrável em diversos segmentos da sociedade. Então, a consistência está do nosso lado. O que nos faltava, o que talvez nos falte ainda, e esse é um trabalho de construção permanente de formiguinha, é a insistência. Então, o combo consistência mais insistência é que gera efeitos recorrentes de disposição de imagem e de fixação das nossas mensagens. Então, a gente tinha uma consistência muito grande no discurso, a gente preparou nossas fontes para falar sobre isso e a gente foi buscar a insistência. E quais são os resultados dessa insistência em pouco menos de 2 anos ali? Primeiro, a gente conseguiu entrar nesse território que é ser visto com credibilidade. Eu acho que aqui tem uma variação muito sutil, mas bastante importante. No começo do trabalho, a gente tinha que bater na porta para ser ouvido. Por favor, não nos deixe de ouvir, porque a gente tem o que falar, né? Isso quase sempre era posterior. Saiu uma matéria, foi visto uma coisa, tem aqui um artigo que fala sobre tal tema, e depois a gente tinha que ir lá e evangelizar o jornalista, o veículo, e dizer o seguinte: vocês deveriam ter nos procurado porque a gente tem o que falar, a gente tem o que contrapor. Não é bem assim. Hoje já é uma inversão, né? Hoje a gente já é procurado. Esse posicionamento de saber, eu não posso deixar de publicar alguma coisa, eu não posso publicar alguma coisa sem procurar antes a Abrat, ela gera mídia espontânea, que
que, como foi dito anteriormente, ela é a de maior credibilidade hoje e ela gera alta exposição. Então, a gente colocou ali a Abrat como uma fonte de credibilidade, mas principalmente a gente mudou a percepção da mídia e o fluxo de informação. Com isso, a gente teve uma média de crescimento de matérias em veículos Tier 1, que é o nosso alvo, né? Ele é mais difícil porque ele tem menos espaço, ele tem hoje menos jornalistas cobrindo, mas ele é o nosso alvo por quê? Porque ele tem uma maior repercussão, uma maior amplitude. As discussões da sociedade giram muito em torno deles e eles têm uma vida grande também nas redes sociais. Então, por ele ser o nosso alvo, ele foi tratado de maneira prioritária e ele teve esse crescimento de quase 90% de exposição de um ano para outro, né? Mas eu acho que o principal aqui também é a gente conseguir colocar na cabeça de vários setoristas ou de vários jornalistas que cobrem o setor, mesmo que esporadicamente, o sinal de alerta, que é o seguinte: por que há problemas fundamentais e diferenças entre o transporte clandestino e o transporte regular? Ele é quase um trabalho de didatismo constante, né? Então é o que quando eu dizia sobre a insistência, é isso, é não deixar passar a oportunidade. É quase o estilo bateu, levou, que quem aqui estava nos anos 90 sabe a designação disso, mas é verdade, assim, é não deixar passar a oportunidade de apontar as diferenças entre um e outro, e jogar o holofote sobre essas diferenças, e dizer por que é importante que as pessoas saibam dessa diferença e que uma cobertura sublinhe os tratamentos diferentes, as submissões diferentes ao regramento que um e outro está submetido, né? Algumas vezes, porém, a gente precisa criar fatos para que eles sejam cobertos. Não basta só a gente sair para a arena pública tentando transmitir a nossa mensagem, ela pode ter pouca receptividade. Por isso que as campanhas em véspera de feriado sobre o transporte clandestino, ou seja, jogar um holofote gigantesco sobre o que é o transporte clandestino e o esclarecimento que a gente está fazendo sobre isso criou um fato de PR, né? A campanha existe, ela tem uma razão de ser, ela joga a luz a um problema que estava colocado debaixo do tapete, e ela por si só cria um fato que precisa ser coberto pela imprensa. Então, foram em 6 dias mais de 250 matérias, e como apresentado anteriormente pela Fernanda, muitas delas com links ao vivo. Então, o pessoal da imprensa começou a procurar por que essa campanha existe, qual é a origem dela, por que é preciso falar sobre isso, por que vocês estão fazendo isso agora? E uma coisa que é super importante, que é um aposto que praticamente não existia antes, mas que com esse trabalho da FSB, da Abrat e das empresas e de vários outros esforços de comunicação, é sintomático que hoje em dia não se fala apenas, por exemplo, de acidente de ônibus. Hoje se procura qualificar cada vez mais que tipo de ônibus, quais são as circunstâncias. Então, hoje fala assim, acidente de ônibus clandestino, as circunstâncias daquele acidente que aconteceu, e se sublinha justamente essa diferença entre o regular e o clandestino, o que vai marcando cada vez, denotando cada vez mais, isso é um exemplo do que vai denotando cada vez mais o nosso posicionamento para dizer o que nos diferencia e os riscos de se usar qualquer tipo de transporte que não seja aquele oficial e regular, né? Então, esses resultados, a gente também traz aqui vários exemplos, e vocês podem ver ali como a gente está trabalhando sempre veículos de qualificação, né? Para que a gente possa ter também uma exposição na mídia ad equivalente que atinja um público muito grande, né? E que as pessoas possam ser impactadas de uma maneira expressiva, né? E aqui é o seguinte, e por que fazer isso por meio de uma assessoria de comunicação, né? Porque, obviamente, a gente tem, não obstante o fato de que as empresas e entidades possam ter suas estruturas próprias e elas são complementares, a assessoria permite justamente esse caráter 24/7, permite uma lista telefônica mais ampla, ou seja, usa a rede de relacionamento da empresa, da agência a serviço da entidade, né?
de certa forma, a gente pode aportar recursos em momentos, é o efeito sanfona. Em um momento de maior amplitude, um momento de maior necessidade, você pode colocar mais recursos nessa estratégia de comunicação, para além de você ter vários outros departamentos que trabalham também para a entidade. No nosso caso, a gente tem todo o departamento de métrica, tem todo o departamento que visualiza os KPIs. Isso é uma coisa cada vez mais importante, não só fazer, mas provar que fez, né? E também porque nas agências a gente também tem a capacidade de entender os novos entrantes no próprio mercado de comunicação. Acho que alguém citou aqui um artigo no Poder 360, super importante. Como fazer um fórum no Poder 360, como às vezes, na nossa estratégia de comunicação, mais importante do que estar na Folha de São Paulo é estar no Jota, porque pode ser alguma questão regulatória que a gente precise que os ministros do Supremo leiam, então é uma comunicação bastante dirigida. Os nossos planos de comunicação refletem isso, né? O que a gente quer falar, para quem a gente quer falar e qual é o melhor meio para se atingir. É a massificação, é público específico, como é que a gente sabe como atinge esse público e com qual linguagem, né? E, obviamente, a gente está sempre com um olhar, também com uma mão na temperatura das crises, né? Porque hoje em dia também é super importante que a gente diminua a temperatura de qualquer crise que possa vir a acontecer, seja para a entidade, seja para o setor, seja para as empresas que ela representa. Então, a gente também tem uma equipe à disposição de gerenciamento de crise que consegue abafá-las de maneira muito pontual e eficaz, né? Então, eu fiz um sobrevoo aqui para mostrar, para dividir com vocês um pouco dos resultados que a gente obteve nesses quase 2 anos de trabalho com a Abrat, que eu diria para vocês, se eu tivesse que apontar aqui 3 grandes highlights, o primeiro é esse da mudança do posicionamento de reativo para proativo, em que a gente busca ter uma voz ativa junto à imprensa e à opinião pública. O segundo, a provocação da opinião pública com ações de PR não convencionais, como são as campanhas digitais e as campanhas de holofotes sobre a fiscalização do transporte clandestino. E 3, o trabalho constante de evangelização de diversos stakeholders, né? Não só imprensa, mas influenciadores, mas outros atores também que possam vir ser nossos advogados nas principais mensagens-chave que a gente quer entronizar. Então, usando aqui o tempo que nos foi cedido, essa era a mensagem principal que eu queria dividir com vocês. Obrigada, Marcelo. Marcelo que já esteve comigo em algumas situações inusitadas de crise e não crise, e pré-crise e pós-crise. Obrigada pela sua exposição e pela parceria com a gente. Eu queria agora passar a palavra para o Sabino, Marco Antônio Sabino, que é jornalista, advogado, que agora está na minha mão essa história. Já trabalhou para grandes empresas, em PR, Latam, Coca-Cola, trabalhou no governo, na Prefeitura de São Paulo, em agências internacionais, na Scania, na Volvo, ou seja, de alguma forma também já esteve ligado aqui ao setor, não só agora, na TV Bandeirantes, na Exame, na Globo, e agora está dando aqui a honra de participar com a gente desse projeto de relacionamento, assessoria de imprensa com o Sindicato de São Paulo, com o CETPESP, e escolhido aí com muito carinho para que pudesse vir aqui falar e ter uma tarefa difícil, que é ser o último, depois de tudo que todo mundo já falou e tantas exposições interessantes, tantas oportunidades de discutir temas relevantes. Ser o último, eu acho que é bastante desafiador. Eu queria começar te perguntando sobre o seu sentimento. Para esse momento, não vale falar que é o desafio. Eu quero outro sentimento, porque esse a gente já sabe. Não, super obrigado. Letícia falou tudo. É importante estar aqui, é importante a gente discutir essa questão de comunicação.
E é uma honra, porque assim, só tem craque aqui, pelas apresentações que eu vi, já conhecia a maioria de vocês, só trabalhos importantes, bem realizados, bem fundamentados. Então, muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que o meu sentimento maior, para responder a tua pergunta aí, é de motivação, voltando lá o que a Maria Fernanda falou no começo do nosso tempo aqui. A gente também se sente muito motivado com um desafio desse. É um trabalho muito desafiador e interessante do ponto de vista de comunicação, de PR, como a gente diz no nosso jargão, ou de relações públicas. Por quê? Porque tem algumas características. E eu vou falando, gente, mais do que apresentar slide aqui, como a minha praia é a praia da TV, do rádio, é a minha origem, então eu vou falando e, se precisar, a gente já vai iniciando as perguntas e já trocando ideia. Olha, primeiro era desafiador, por quê? Porque, para falar a verdade de maneira transparente para vocês, sem nenhuma censura aqui, havia um preconceito dos jornalistas com empresários e empresas do setor. Não todas, muitas têm histórias lindas, muitas pessoas e jornalistas têm histórias emotivas, né, com empresas, grandes marcas no Brasil inteiro, boas lembranças, que rendem boas histórias, inclusive, que a gente pode aproveitar, mas outros não enxergam bem o setor, até uma confusão, alguém já falou aqui, uma confusão com o setor de ônibus urbano nos grandes centros, que toda hora é atacado pela imprensa, que toda hora tem denúncia, então havia essa confusão. Então, isso era o primeiro desafio. O segundo desafio era uma guerra de comunicação totalmente desequilibrada, como vários de vocês já disseram, né? As verbas do buzzer, principalmente milionárias, compra de espaço de mídia, entre espaço de mídia, redes sociais, impulsionamento pago, produção de vídeos, de conteúdo, relações com a imprensa, relações com o governo e outros serviços de comunicação, são quase 30 pessoas que estão trabalhando para a buzzer, sem falar o marketing. Estou falando só de comunicação para a gente separar. Terceiro, então, portanto, a gente tinha um problema reputacional e um estrutural, né? Terceiro, o buzzer chegava, né, como uma plataforma com aquele frescor da nova economia, de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de compartilhamento, de uma empresa de low cost, ou seja, a priori gerava uma certa empatia generalizada, inclusive junto aos jornalistas, que são cidadãos e usuários do serviço, né? As pessoas não percebiam os detalhes, as demandas, até porque, como disse o Marcelo, os jornalistas são generalistas, eles não são especializados em geral em nenhum setor, com raras exceções. O quarto desafio é que faltava uma cultura de comunicação no setor. Isso é fato. Não, empresas que durante muito tempo, eu não diria nem que foram low profile, como Gentil, se me permite, presidente, mas eu diria que foram no profile, né? Zero de comunicação. Empresas que se escondiam, não respondiam, não procuravam a imprensa de jeito nenhum. Bom, dado esse quadro, primeiro, era preciso que essa entidade que nos chamou, o CETPESP, né, no caso o CETPESP, nos desse respaldo, né, e eu não me refiro a respaldo financeiro, e sim respaldo de confiança e tempo para que a gente pudesse investigar, fazer uma boa análise, uma boa imersão para compreender quais eram ali os limites de trabalho, quais eram os grandes desafios, e nos desse tempo da agenda dos executivos do CETPESP para que a gente pudesse conversar profundamente sobre que caminho a gente deveria seguir. E isso foi maravilhoso, a troca com o CETPESP foi incrível. Claramente a gente percebeu desde o primeiro momento que a gestão do presidente, do Gentil, com o Gustavo, com o Lascos, que está presente, e outras pessoas que se envolveram muito claramente nas estratégias de comunicação, enriqueciam muito a conversa, né? Os resultados de comunicação, eles vêm a médio e longo prazo. Quanto mais a gente entende o setor, quanto mais a gente entende os problemas de uma empresa, melhores são as soluções que a gente pode oferecer, tá? E nesse sentido, o trabalho com o CETPESP foi muito gratificante por causa disso. O caminho era ainda mais difícil na época da pandemia, por quê? Porque o primeiro passo que normalmente a gente faz
e a gente dá num trabalho de comunicação, era criar esse relacionamento com a imprensa que os empresários não tinham essa intimidade com alguns jornalistas, mesmo com jornalistas que cobriam o setor, que são especialistas nisso, né? A gente precisava ter iniciado um roadshow, uma série de conversas. Normalmente essas conversas de relacionamento não necessariamente elas terminam numa matéria, são encontros realmente para a gente criar uma aproximação do setor, do CETPESP, com repórteres, editores, diretores, donos de veículos de comunicação. Infelizmente, isso não foi possível do jeito que a gente gostaria. A gente ainda conseguiu fazer algumas, mas não do jeito que precisava. Então, como não foi possível, nós começamos imediatamente o trabalho de comunicação e de divulgação dos nossos posicionamentos, né? A nossa estratégia passou, num primeiro momento, por nos aproximarmos de alguns veículos que a gente já sabia que tinham uma simpatia pela nossa causa. Então, em vez de a gente atacar aqueles veículos que já nos atacavam, a gente entendeu que a gente precisava fazer um fogo de encontro, né? Então, fomos exatamente naqueles veículos que fariam o contraponto. Foi assim que a gente claramente se aproximou muito da TV Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes como um todo. A gente se aproximou muito da Record, e os motivos são óbvios aí, né? Todo mundo sabe que o Buzzer, por exemplo, tem participação acionária da Globopar, e se tem participação acionária da Globopar, nós vamos procurar os inimigos da Globopar, né? E não trabalhar o que era óbvio, onde a gente ia perder tempo, ia patinar, como TV Globo, como Rádio CBN. Eu estou entregando para vocês uma estratégia muito tática, né? Quer dizer, uma questão muito tática de como é que foi aquele dia a dia. Dessa forma, a gente passou a ser muito proativo, passou a marcar presença em matérias em que a gente não era procurado, né? E começamos a equilibrar esse jogo. Quais eram os nossos argumentos? Os argumentos que vocês conhecem melhor do que ninguém. E, a partir deles, nós começamos a contar histórias. Então, histórias, por exemplo, de desemprego que poderiam ser causadas pela questão da diferença tributária entre os dois setores, entre uma empresa como o Buzzer e uma empresa regular do setor. Há histórias sobre questão de usuários que passaram a embarcar em ônibus precários em terrenos baldios, né? Com lama no chão, sem banheiro, e não na segurança de uma rodoviária. Aliás, essa segurança também foi outro assunto muito caro para a gente nessa argumentação com os jornalistas. Por quê? Porque era a segurança não só em relação à Covid durante a pandemia, mas a segurança da vida dos passageiros, porque controle zero em relação às escalas de motoristas, né? Os custos trabalhistas que a Buzzer não tinha, a garantia de viagem completa, a garantia de que o passageiro não ia ficar no meio do caminho, enfim, argumentos muito concretos do dia a dia dos passageiros, não muito teóricos. E dar repercussão às várias vitórias judiciais em vários estados, inclusive em São Paulo, que o setor começou a colecionar. Então, explicando cada um desses passos, era um desafio, como até hoje diferenciar um Buzzer de um Uber, que foi uma estratégia que eles tentaram usar também, porque o Uber é alguma coisa que já conquistou uma certa simpatia de todos os usuários, então o Buzzer tentou se aproximar para pegar uma carona, para usar um jargão aí do nosso setor, naquela credibilidade que o Uber já tinha. Então, foi outra questão que a gente tentou e ainda trabalha em cima disso para desconstruir. Aos poucos, fomos identificando jornalistas que passaram do ataque, pelo menos para um equilíbrio, pelo menos para ter a disposição de nos ouvir, pelo menos para colocar o nosso argumento numa reportagem. Aquelas matérias que eram inteirinhas contra o setor, favoráveis 100% ao Buzzer, passaram a ser minimamente equilibradas ou, pelo menos, ter um pouco mais da nossa participação. E isso aconteceu no Estadão, na Exame, na Isto É, no UOL, quer dizer, vários veículos Tier 1, vários veículos mais importantes passaram a nos atender e a nos ouvir, né? Além dos jornalistas, a gente tinha outros públicos-alvo desde o começo. Autoridades governamentais, né? Agentes reguladores, parlamentares, até juízes. Por que isso? Porque a gente sabia
que essas decisões judiciais estavam sendo tomadas, as decisões administrativas estavam sendo tomadas e a gente precisava influenciar esses tomadores de decisão, né? Além de clientes passageiros e até os investidores do bus. Por isso a gente foi procurar veículos que também falavam com esses investidores. Portanto, nós abrimos um leque aí de possibilidades de comunicação. No paralelo, pelo CETPESP, foram desenvolvidos materiais de apoio a essa comunicação muito úteis, né? O presidente falou aí do inventário da ilegalidade, mas foi mais do que isso. A gente conseguiu aí, tivemos apoio de produção pelo CETPESP de vídeos, de folders, de infográficos, que nos ajudaram a traduzir um assunto tão técnico para o usuário final, né? Paralelamente, precisávamos chegar ali no cerne, que eram os nossos usuários, de onde vem a receita, né? E entendemos que o rádio seria o melhor veículo, a melhor plataforma para chegar nesse público. Foi aí que a gente criou, até por sugestão de um empresário que faz parte ali do grupo de comunicação do CETPESP, o nome Minuto do Passageiro. E começamos a veicular esse Minuto do Passageiro em 2 rádios jornalísticas, a Rádio Bandeirantes e a Band News FM, e numa rádio popular, uma rádio de música, que é líder do FM, que é a Rádio Nativa. A repercussão muito grande, né? E aí nos encorajou a tomar outras iniciativas, além da mídia espontânea, de mídia paga, e agora nós vamos entrar com essa coluna semanal no Jornal Estado de São Paulo, falando do nosso posicionamento, e vamos desenvolver outros chamados branded content, como a gente chama no nosso jargão, que são materiais editoriais, com viés editorial, que entram nesses veículos e que, de alguma forma, o leitor não sabe diferenciar e não sabe que aquilo é um material pago, é um conteúdo pago. Ele tem uma preocupação jornalística que faz com que o leitor acabe agregando a ele aquela credibilidade do espaço conquistado. Somando-se todas as iniciativas do CETPESP, também de renovar o site, como já foi falado aqui, mais do que um site, um hot site, né? Com os vídeos, com as postagens, com os anúncios que nós fizemos, que naturalmente se criou um hub de conteúdo, uma newsroom, como a gente chama, né? E esse é um caminho que muitas empresas têm tomado para falar cada vez mais com os formadores de opinião, é gerar conteúdo, né? Não é só aquela questão da velha, antiga assessoria de imprensa, mas é gerar conteúdo que é uma mercadoria hoje muito valiosa, né? É lógico que essa estratégia fez sentido para uma entidade. Se a gente estivesse atendendo uma empresa, talvez a nossa estratégia fosse outra. O Pedro aí mostrou outras alternativas, vocês mostraram outras alternativas, mas o caminho está sendo percorrido, não terminou ainda. A gente tem muitas etapas para vencer, né? Novos desafios virão, mas a gente queria deixar claro para vocês uma mensagem. Nós acreditamos que o enfrentamento desse tamanho, como o setor está enfrentando, está comprando essa briga, ele tem que ser feito com o suporte de uma comunicação sênior, proativa, de relacionamento, dedicado, antenado com a agenda da imprensa, que é tudo que a gente procura fazer na HK, mas ele precisa principalmente dessa parceria entre clientes e os prestadores de serviço de comunicação. Então, era isso que eu tinha para falar e obrigado pelo tempo aí. Mais uma vez, parabéns a todos que me antecederam. Foi uma aula aí de comunicação, ouvi todos. Fico feliz de a gente minimamente poder contribuir também com esse trabalho que a gente está desenvolvendo na HK. Obrigado, Letícia. Obrigada a você, Sabino. A gente tem aqui já há um tempo que a gente avançou, mas acho que foi muito importante e eu acho que a gente, como disse, o desafio seu era grande para ser o último, acho que você cumpriu com brilhantismo. Eu acho que é muito importante a gente não parar por aqui, né? Eu acho que a gente precisa, como eu falei no início lá, a minha esperança e minha vontade é que esse seja um primeiro passo, um primeiro encontro, mas que a gente tenha outros e tenha vários e que a gente possa explorar tópicos mais bem delineados nos próximos. Esse serviu para um start, para insights, para novidades, para abrir a cabeça de todo mundo, para quem ainda não estava interagindo muito no setor, que não estava acreditando na importância de se posicionar, de protagonizar suas pautas,
para que pudesse acordar para essa necessidade. É óbvio que a maioria já sabe, mas é sempre bom, porque, eventualmente, a gente está tão envolvido nos problemas do dia a dia e que a gente acaba, às vezes, ficando restrito aos detalhes da empresa num ano muito difícil, um ano que teve pandemia, que a queda da receita foi absurda, continua, ainda está. A gente tem aqui exemplos de estruturas de experiência que demonstram, achei bastante interessante que o Pedro falou, uma experiência UX, né? Experiência do cliente, do usuário, que seja especializada no cliente digital, mas também no presencial, porque a gente sabe que a gente ainda tem uma quantidade imensa de cliente que procura o guichê, procura a rodoviária, também a estrutura com relação aos tamanhos de equipes internas, de estruturação dessa unidade dentro das empresas, tem para todos os bolsos. Sabino até comentou comigo que existia a possibilidade de contratação por pool. Esses dias a gente estava, o Lascos, eu acho, nem me lembro mais quem falou isso na reunião, que a gente podia fazer algumas contratações por pool de empresas, nos sindicatos que assim achassem interessantes. A gente tem campanhas com temas macro, como é esse caso da regulação, do clandestino, buzzer e tal, mas também tem temas micro, que são muito restritos ao dia a dia das empresas. Fico muito feliz de ver aqui algumas carinhas que eu só falei no telefone, nunca vi. Lúcia Helena aqui, primeira vez que eu te vejo. O Adílio, que sabe na ponta o que acontece, porque ninguém sabe nada da rodoviária do Tietê melhor que ele. Capaz de nem puxar o Tietê. Eu queria até fazer uma menção honrosa ao Adílio, gente, porque quando eu coloquei ali fonte de informação, equipe, quando eu falo isso, o Adílio é a imagem que mais me vem à cabeça, porque esse cara é uma enciclopédia de operação em terminal rodoviário. Verdade. Verdade verdadeira. Então, a gente tem aqui o Joabel representando o FETERGS, tem diversas outras empresas e entidades que estão muito bem representadas aqui e que semanalmente a gente tem trocado muita ideia, conversado muito, e eu acho as meninas da FETRAN, teve a Adriane, se eu não me engano, não, peraí que eu errei de novo o nome, peraí, que tinha me dado uma ideia de um desenho em quadrinhos. Lembra disso, Sabino, que eu até falei lá, que ela tinha me dado uma ideia de um quadrinho? Eu acho que era a Adriane. Foi a Adriane, né? Então, tá aqui também, eu vi que estava aqui o nome dela em algum momento, não sei se ela ainda está. Fico feliz de ver aqui, são pessoas que têm contribuído demais. Eu acho que esse não é o último, esse é só o primeiro. Então, vou encerrar por aqui e vou dizer que as perguntas que tiverem ali no chat, depois a Maria Fernanda repassa. Essa conversa foi todinha gravada. Depois a gente vai liberar o link para vocês, porque se alguém quiser repassar dentro da própria empresa essas experiências, especialmente a da JCA e a da Planalto, que são muito práticas, muito táticas, para que a gente possa se organizar, eu acho que vai ser de grande valia. Um beijo, boa noite, boa semana para vocês e a gente se vê numa próxima. Obrigado, abraço a todos.